Olá, alunos e alunas que me acompanham pelas redes sociais. Chegando aí para a gravação de mais uma aula acerca do mini curso de Direito Administrativo. Nós estamos na aula de número 2, acerca da temática Organização da Administração Pública Brasileira. Na primeira aula, nós falamos acerca da administração pública direta, tá certo? A partir de agora, a aula de número 2, ela versa acerca da administração pública indireta. O que é que a gente precisa constatar aqui? Exatamente como se dá o processo de constituição dessa administração pública indireta. Qual é a linha de raciocínio que nós temos? Muito simples. O que você precisa vislumbrar é um grande pré-requisito. E que pré-requisito é este? Os pré-requisitos envolvem o processo relativo à divisão de tarefas. Nesta divisão de tarefas, nós temos um cenário envolvendo a descentralização e um cenário envolvendo a desconcentração. Como é que a gente vai enxergar isso? Muito simples. Quando se fala em descentralização e quando se fala no processo de desconcentração, necessariamente, nos dois casos, nós estamos pensando em um processo que envolve uma divisão de tarefas. Seja na DECEM, seja na DESCOM, nós temos uma caneta brega, divisão de tarefas. Qual é a diferença basilar aqui? É o que a gente vai se pautar nessa aula de número 2. O desdobramento, a administração indireta, ela vai ter duas aulas. A aula 2 e a aula 3, ela vai tratar da administração indireta, tá certo? Só para que você tenha sequência na sua mente. A aula 2, a gente vai precisar saber a fundo essa diferença, porque quando você enxerga essa diferença, você vai conseguir diferenciar as partes integrantes da administração direta para as partes da administração indireta. Essa divisão de tarefas, ela é relativa ao seguinte: o que vai identificar se é uma ou se é a outra é a quantidade de pessoas jurídicas envolvidas. A quantidade de pessoas jurídicas envolvidas. Quando nós citamos o termo pessoas jurídicas, essas pessoas jurídicas, elas também são denominadas, olha, de entidades. Essas pessoas jurídicas, elas também são denominadas de entidades. Então, a linha de raciocínio que você deve ter é: quando eu estiver diante de um cenário que eu tenha duas ou mais entidades, o nome do fenômeno é descentralização. Basta você lembrar que na descentralização, veja que eu tenho criação de entidades. Criação de entidades. Então, é uma divisão de tarefas que possibilita a criação de entidades. Então, eu vou ter duas ou mais. Eu e a que eu estou criando para dividir a tarefa. Quando nós pensamos no fenômeno da desconcentração, aqui eu tenho apenas uma pessoa jurídica. Então, nós temos apenas uma pessoa jurídica envolvida. Se nós temos apenas uma pessoa jurídica envolvida, na desconcentração nós temos um cenário que vigora uma divisão interna de tarefas.
o cenário é de uma divisão interna de tarefas. Ora, ora, ora. Se o cenário é de uma divisão interna de tarefas, a ideia é que essas partes integrantes, essas partes que surgem, nós vamos dar um nome especial. Essas partes que surgem, nós denominamos de órgãos públicos. Então, se são órgãos públicos, na desconcentração, veja que eu tenho uma criação de órgãos. Criação de órgãos. Não envolve aqui uma criação de entidades, criação de órgãos e não de entidades. Já quando eu penso na descentralização, é é criação de entidades. 2 ou mais pessoas jurídicas. Apenas uma pessoa jurídica. Então, quando você vislumbra este aspecto, o que é importante? Você entender que criar uma entidade é diferente de criar um órgão. Tá certo? A criação da entidade, ela cria uma nova pessoa jurídica que tem a capacidade de adquirir direitos e de contrair obrigações em nome próprio na ordem jurídica. Quando você cria um órgão, não. O órgão é uma parte integrante de uma pessoa jurídica. Vou parar, antes de fazer o próximo esquema, eu vou parar para lhe dizer o seguinte. Se você está no YouTube e você está gostando desse mini curso, dá um like, dá um legal. Se você gostou bastante, então compartilha este vídeo, especificamente com o pessoal das suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. Aliás, no Instagram nós temos um projeto bem legal, que é um projeto de dicas, que é o Minuto Acerte. É um projeto especificamente do Instagram do professor Alain do Acerte Concursos. Aliás, se você quer saber um pouco mais sobre cursos presenciais, www.acerteconcursos.com, tá certo? Nós ficamos situados na unidade Iguatemi, tá certo? Em frente ao shopping da Bahia. E o Prof. Alain Vinícius para cursos online. É importante que, se você quer aprofundar os seus conhecimentos, estes locais são de extrema importância. E vai aqui um cenário de dicas. Se você quer receber questões pelo WhatsApp, anote aí o meu WhatsApp de dicas, 71984911908. Se você está assistindo esse vídeo agora, você vai me mandar uma mensagem para o meu WhatsApp com o seu nome, o seu município e o concurso que você almeja fazer, para que eu possa lhe adicionar a lista correta para o recebimento de dicas. Não esqueça de colocar esse número na agenda do seu celular. É de extrema importância para que você receba essas dicas, beleza? Vamos fechar aqui trazendo um cenário que a gente pode construir a partir dessa ideia da administração pública indireta. Muito simples. O cenário que você deve construir na sua mente, aqui qual é? Muito simples. A ideia que você vai vislumbrar é que nós temos um modelo criado. E esse modelo criado, ele é traçado pela Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, ela pegou e fez uma divisão de tarefas. Essa divisão de tarefas é uma divisão de tarefas que possibilitou a criação da União, possibilitou a criação dos estados, possibilitou a criação dos municípios e ainda possibilitou a criação do Distrito Federal. União, estados, municípios e Distrito Federal. Veja que eu estou diante também de uma divisão de tarefas. Só que aqui, e aí eu lhe remeto a estudar a aula de número 1, para que você vislumbre que esses entes federativos são dotados de autonomia política. Então veja que a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, todos eles se constituem como pessoas jurídicas. Então, este processo é um processo de divisão de tarefas que efetuou a criação de entidades. Então, automaticamente, o fenômeno aqui, nós chamamos de descentralização.
Só que essa descentralização permite que os entes federativos, eles tenham a capacidade política. Então a gente vai chamar de descentralização política. Então, na descentralização política, isso faz surgir os entes federativos. Só que essa administração pública, que nós denominamos de administração pública direta, na aula de número 1, ela vai estar enquadrada como, especificamente, a administração pública principal. Só que essa administração pública principal, que é o que a gente acabou de denominar, ela vai precisar, em algum momento, do auxílio de novas entidades, para que essas novas entidades, elas auxiliem na execução das tarefas. Ora, se essas entidades que surgem, elas vão auxiliar na execução das tarefas, vai surgir uma administração pública, e essa administração pública, ela é uma administração auxiliar. E auxiliar por quê? Porque ela é responsável pela execução de tarefas, execução de atividades. Ora, essa execução de atividades, veja que é feita por uma administração pública criada pela necessidade da administração principal e não criada pela Constituição. Então, esta administração, ela é denominada de administração pública indireta. Essa administração indireta, formada pelas autarquias, pelas fundações públicas, pelas empresas públicas, e pelas sociedades de economia mista permite afirmar que o nome do processo, veja, é um processo que leva à criação de novas pessoas jurídicas. Ah, Alan, já sei. Se é divisão de tarefas que cria entidade, o nome do fenômeno é de descentralização. Só que essa descentralização é para a execução de tarefas. Consequentemente, é uma descentralização administrativa e não uma descentralização política. Então, a descentralização política surge a administração principal, a administração direta. A descentralização administrativa permite a criação da administração pública indireta. Beleza, galera? Essa foi mais uma aula do professor Alan Vinícius. Se você gostou, se você quer aprofundar os seus conhecimentos, lhe indico aqui uma grande ferramenta. É o Sistema Aluno VIP, onde você se torna assinante do meu site e pode ter acesso a todas as ferramentas, a todas as minhas aulas de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Lei 8.112 e de toda a legislação específica, além de grandes colegas na área de português, informática, raciocínio lógico e de todos os aspectos de normas específicas, como direito do trabalho, processual do trabalho, bem como legislações específicas, como administrações e legislações, como é o caso de MPU e regimentos internos. Beleza, galera? É isso aí. Gostou? Dá um like. Estamos juntos! Rumo à sua aprovação! Valeu, galera! Estamos juntos! Valeu! Grande abraço!